Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Oh, glória. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi a Ele com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, Deus, e Te agradecer por mais esse dia, Senhor, que está se encerrando. Estamos aqui, Papai, para prestar o nosso culto racional a Ti, e desde já pedimos, Papai, a Tua presença, Senhor, sobre esse lugar. Que o Senhor, Papai, possa nos usar, Senhor, nesse momento de louvor, nesse momento de adoração. Que o Senhor também possa usar, Senhor, o pregador dessa noite, Papai, para trazer uma palavra do céu, Senhor, aos nossos corações, Papai. Que se for para conserto, Papai, que assim seja, Papai. Que se for, Senhor, para um reconciliamento para contigo, que assim seja, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que dispôs o seu tempo, Senhor, para estar aqui. E que o Senhor dê a bênção e dê a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Com as palmas. Exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo, servimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, servimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos.
passos, nenhum inimigo nos resistirá. De novo, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Para finalizar, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda Ele com alegria. Canto, louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei que tenho Cristo. Jesus é lindo, sempre vence e não perde. Liberta, salva e encontra o peito. Mão pra cima. Aleluia. 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 Eu vivo canto, louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei que tenho Cristo. Jesus é lindo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia. 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 te adoramos, te
adorando, Espírito, em verdade, te adoramos, te adorando, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver, pra te adorar, dos reis, porque nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, dos reis, porque eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, dos reis, porque eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, dos reis, foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Diga uma palavra de amor ao Senhor, queridos de Deus.
Diga para Ele: eu vim te adorar neste lugar, Jesus, eu te louvo, eu te adoro. Declara ao Senhor a sua adoração e o seu louvor, queridos. E vai declarando quão importante é o Senhor na sua vida, quão importante é o Senhor na sua história. Se você não vive sem a presença de Deus, declare isso para Ele. Nós não vivemos sem a sua presença, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus, vai adorando a Deus, queridos, adorando, glorificando ao Senhor na beleza da sua santidade. Diga para Ele que você não vive sem a sua presença. Nós precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Precisamos de Ti a cada momento e a cada instante. Precisamos de Ti, meu Deus, no nosso levantar, no nosso assentar. Precisamos de Ti, meu Deus, em todo tempo, em todo momento. Declare: preciso de Ti. Preciso de Ti. Vamos pegar esse louvor em nome de Jesus. Preciso de Ti. Amém? Lembra dele? Preciso de Ti. Declare ao Senhor: preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Oh, distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti.
Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Diga: preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus e declarar que nós precisamos dele. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Glórias a Deus. Amados, eu quero aproveitar este momento. Pode acender as luzes para nós, por favor. Quero aproveitar esse momento de sensibilidade, coração aberto, que nós estamos sempre na presença de Deus, principalmente após o louvor. E eu quero pedir perdão para a igreja. Amém? Pedir perdão para a igreja. Eu tenho 43 anos, conheço a palavra de Deus bastante. Louvado seja Deus por essa graça que Ele nos tem concedido. E domingo passado, aqui na casa do Senhor, assim que terminou o louvor e as mulheres iam cantar, na hora da oferta, a pastora Celina havia me dito que as mulheres não iam cantar na hora da oferta, mas após a oferta. Eu achei que havia comunicado o pessoal do louvor, estive conversando com eles depois. E naquele momento da oferta eles desceram e eu estava esperando eles aqui. Aí eu agi mal. Eu agi mal com o pessoal do louvor diante de toda a igreja. Aleluia, obrigado. E aí eu disse assim, na frente da igreja, aqui com vocês, eu falei: vai, mas quem mandou vocês descer? Eu não mandei ninguém descer. Acho que foi mais ou menos assim que eu falei, não foi? E aí, irmãos, na hora a gente põe a mão na consciência, mas não percebe. Eu na hora não percebi. Foi assim, ó. E a Bíblia diz assim, que quando você peca contra o seu irmão, não está escrito isso em Mateus 18? Você tem que ir diante do seu irmão e retratar aquele assunto com ele, pedir perdão para aquele irmão. Quando o assunto é mais individual, mais particular. Só que a Bíblia também diz que quando o assunto é mais público, o pedido de perdão ele tem que ser público. Aí o que aconteceu? Eu não percebi na hora. Aí segunda ou terça-feira, pastor Celino, a pastora Celina me chamou, falou: vem cá que nós temos que conversar. E aí eles me repreenderam, me lembraram do que eu fiz. Irmãos, aquilo amargou tanto, eu quis colocar a minha cabeça num buraco e nunca mais sair de lá. Eu fiquei tão mal, fiquei tão triste. Eu estava conversando com os obreiros aqui, né? Falei sexta-feira na hora da oração e falei hoje à tarde, né, que 6 horas foi o horário da gente se reunir aqui. E eu falei: meu Deus amado, né? E aí eu passei a semana triste, amargurado por ter falhado diante dos irmãos. A Bíblia diz assim que nós somos um corpo. E que quando um sofre, todo o corpo sofre com os demais, não é? Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com os demais. E eu agi tipo assim, mais ou menos. Quem sou eu na fila do pão? Tipo assim. Como se fosse a última bolacha do pacote. Ele está dirigindo o culto. Aí eu agi errado. E eu gostaria de formalizar aqui publicamente que eu estou pedindo perdão para a igreja, pedindo perdão para o Ministério de Louvor, pedindo perdão para as minhas autoridades, que são vocês, pedindo perdão diante de Deus. E eu queria saber se tem alguém aqui que pode me perdoar.
Amém? A gente emociona um pouco, fica triste. Mas a Bíblia diz que às vezes Deus coloca umas brasas na cabeça da gente, né? Coloque esse texto para mim, Romanos 12. Vou lembrar a igreja desse texto. Eu agradeço a Deus pelas misericórdias dele. Tem sempre nos educado. Tem sempre nos feito lembrar. E aí isso me faz refletir uma coisa. Tem gente que chega na igreja, depois sai da igreja e fala assim que não precisa de pastor. Ai, se não fosse o meu pastor me puxar a orelha, como é que eu ia aprender? Como é que eu ia lembrar de coisas que eu já sei e me corrigir? Não é assim, amados? Louvado seja Deus pelas autoridades que Deus colocou sobre as nossas cabeças. Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, é melhor você dar honra para os outros do que querer ser honrado. Aquele dia eu tirei a honra deles e eu pequei exatamente nesse ponto das Escrituras. Quem está entendendo essa palavra? Aí diz assim também: não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, eu não posso me atrasar em pedir perdão naquilo que eu preciso pedir perdão. Eu tenho que ter pressa. Aleluia. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aí eu vivi a tribulação da semana. Eu falei isso aqui para os obreiros. Pensa num sentimento tipo assim: você quer saber de uma coisa? Eu não quero nem pregar mais. Não quero mais assumir culto. Eu não quero. Aquele sentimento, sabe aquele sentimento que não vem de Deus, vem da falha, vem de você mesmo e vem. Quem está entendendo isso? Quando a gente falha nesse sentido, parece que acontece exatamente isso aqui. Então a gente tem que ser paciente, ou seja, ser perseverante na tribulação. Aí eu tive que ser perseverante porque eu queria fugir. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todas as pessoas. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. Versículo 19, uma parte difícil. Não vos vingueis a vós mesmos. Aqui foi a minha aflição. Eu queria me vingar, eu queria fugir, eu queria entregar o cargo. Como que pode um pastor que conhece bastante coisa, já até viveu esses tipos de processos, tropeçar exatamente naquilo que já foi corrigido antes? Alguém aqui já tropeçou em algo que você já aprendeu antes e foi lá e tropeçou de novo? Não dá uma raiva da gente mesmo? A gente fica com raiva da gente mesmo, vontade de olhar no espelho e dar tapa na cara. Toma vergonha na sua cara, você errou de novo, exatamente naquele ponto. Então não vos vingueis a vós mesmos. Então às vezes a gente quer se vingar, a gente quer se corrigir, a gente quer se repreender e a gente quer achar que é do nosso jeito. Eu queria falar assim: pastor Celino, deixa eu quietinho ali, eu não quero, eu fico falhando. Mas a Bíblia está dizendo assim que a gente tem que aprender. Amém? Quem está entendendo que eu estou me expondo aqui? Mas a minha cura pode ser a cura para muita gente também, sim ou não? O tratamento de Deus comigo pode ser o tratamento de Deus para muitas pessoas aqui, sim ou não? Glória a Deus. Aí, amados, diz assim esse versículo: não os vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Então a gente tem que ficar nervoso mesmo, tem que ficar revoltado mesmo, mas revoltado com atitude. Amém? Dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então qualquer mal que eu causei sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus, nós vencemos hoje pelo bem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
Mais uma vez, vocês me perdoam? Obrigado, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. E aí é muito importante esse texto, versículo 20, por favor. Fazendo assim, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, no finalzinho do texto. É mais ou menos assim. Realmente, quando você peca contra alguém, e você sabe fazer o certo e não faz, enquanto você não vai lá e resolve aquela situação, você não tem paz. A sua cabeça fica pegando fogo. Enquanto você não se corrige naquela área, seja com pessoas ou seja com Deus, a sua cabeça fica assim, ó, martelando, martelando. Você não tem paz. Quem tem o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, sabe ou não sabe? Quem tem o Espírito Santo, quem é de Deus, sabe exatamente isso. Enquanto você não corrige aquilo, é como brasas pegando fogo. Enquanto você realmente não se corrige, agora, quando você corrige, aí acaba aquele tormento, aí acaba aquele fogo, aí acaba aquele problema. Eu não via a hora, depois de entender as escrituras, de chegar aqui na igreja e falar assim, eu preciso pedir perdão para a igreja. Então eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos restaura hoje. Salmo 119, versículo 65, por favor. Salmo 119, versículo 65. Eu já li isso aqui para os obreiros às 6 horas da tarde, mas a gente vai ler de novo com a igreja. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava que jeito? Quem lembra desse texto? Diga glória a Deus. Então a gente, para ser afligido, para tomar uma pancada, é porque a gente cometeu alguma falha. Mas agora, guarda a tua palavra. Significa que a gente vai se policiar para não ficar tropeçando, né, irmãos? Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Esse texto diz assim, foi bom a gente ter sofrido o que sofreu, porque agora a gente vai se policiar para agradar mais a Deus, servindo melhor aos irmãos. Agora você imagina se a gente mantém a soberba ou se a gente mantém a arrogância. A gente pode amontoar riquezas, ou ouro, ou prata. A gente pode amontoar, a gente pode prosperar financeiramente, mas compensa ficar ferindo os irmãos? Eu sinto muito, viu, irmãos? Amém? E era o 6-3 mesmo que estava aqui, né? Domingo passado. Então, a gente tem mesa junto, a gente almoça junto, come churrasco junto, a gente está sempre junto. E adianta perder amigos e perder amizade ou ferir o corpo de Cristo só porque a gente está bem financeiramente falando, né? Ou amontoando coisas, Deus tem me abençoado, Deus tem me engrandecido, Deus é comigo, Deus isso, Deus aquilo. Não, como diz o texto, para mim é melhor a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Porque dinheiro, riqueza ou prata, isso aqui, ó, vai ficar tudo aqui. Mas amigos de verdade, irmãos, família, isso não tem preço. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez glorifica o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Livres agora, mais leves, em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir com este culto. Recados importantes. Nossos pastores, quando eu falei com eles por volta das 5 e pouco da tarde, eles estavam indo buscar a irmã Luciana, esposa do pastor Nil, que já recebeu alta do hospital. Graças a Deus, né, irmãos? Aleluia.
Pastor Sérgio, Cecília e toda a família estão lá no Aporé cultuando ao Senhor. Creio também que os nossos pastores chegam ainda hoje. Então, semana abençoada aí também com os nossos pastores. Terça e quinta, culto às 20 horas. E o domingo, o culto da família. Em nome do Senhor Jesus, já com os nossos pastores, na presença dos nossos pastores. Queridos, marca, em nome do Senhor Jesus, aquele recadinho importante aí na sua agenda. Deixa eu abrir minha agenda aqui, para não me perder. Dias 19, 20 e 21 de junho. Amanhã já começa o mês de junho, né? Amanhã já começa o mês de junho. Dias 19, 20 e 21 de junho. Essa campanha que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores. Ressuscitando sonhos que um dia foram abortados. Ressuscitando sonhos que um dia foram abortados. Essa campanha é muito, muito, muito importante para o nosso renovo, para a nossa restauração na presença de Deus. Uma vez eu li um texto do apóstolo Paulo que está escrito assim: Timóteo, vem me ver depressa, antes que chegue o inverno. Passa lá na casa de fulano, ciclano, pega os meus livros, principalmente os pergaminhos. E ali Paulo vai discorrendo o que ele precisa. Só que ele vai dizendo: Timóteo, eu já sinto no meu coração, o Senhor já tem me avisado que o tempo da minha partida para a glória já está próximo. Eu estou sendo derramado como uma libação. Ou seja, eu já estou completando a carreira. Ele escreve depois na sequência: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu agora aguardo do justo juiz aquela coroa da justiça que o Senhor me prometeu. Nesse texto ele diz: eu estou sendo derramado como uma libação. Ou seja, eu estou dando toda a minha vida pelo Evangelho. Eu dei toda a minha vida. Então tudo que eu precisava viver, eu vivi. Eu estou morrendo vazio. Eu não vou levar nada deste mundo. Todo o meu tesouro, todo o meu depósito está diante das mãos de Deus agora. E tudo que eu precisava viver, eu já vivi. Preste atenção nisso, nesse detalhe. Uma vez eu ouvi um filósofo dizendo, fazendo uma pergunta: aonde é que estão as maiores riquezas do planeta, as maiores riquezas do universo? Será que está lá no Banco Central? Será que está nas regiões onde se extraem milhares de barris de petróleo por dia? As maiores riquezas dessa terra, será que é onde estão os maiores depósitos do ouro, ou da prata, ou do petróleo, ou do dinheiro? E a resposta à pergunta veio: os maiores tesouros da vida estão enterrados no cemitério, com as pessoas que não morreram vazias, mas morreram cheios de sonhos que nunca foram vividos, cheios de projetos que nunca foram executados, cheios de ambições que nunca foram alcançadas. Quantos entendem o que eu estou dizendo até aqui? Pessoas maravilhosas que tinham sonhos, mas morreram e enterraram seus sonhos junto com elas. O texto do apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vivi tudo que eu tinha para viver. Antes de seguir a Cristo, eu vivi do jeito que eu precisei viver, e sonhei e realizei. Mas agora que eu estou com Cristo, pelo Evangelho, eu vivi tudo que o Evangelho me proporcionou. Deus me supriu em tudo e realizou tudo através de mim. Nesse detalhe eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, que muitos de nós, muitas das vezes, enterramos sonhos que um dia éramos para nós termos vivido e não vivemos. Muitos de nós fomos talvez fechados pelo inimigo, ou fechados, trancados pelas nossas próprias culpas, de falhas anteriores, que a gente então abriu mão de algo que realmente era um sonho de Deus dentro de nós. Muitas pessoas sonharam em constituir família, mas por conta de traumas, abandonaram esse sonho. Alguns aqui tiveram sonhos de inaugurar, de começar o seu próprio negócio, a sua empresa, e por conta de alguns erros na caminhada, pode ser que enterraram esses sonhos. Talvez por conta de outros tipos de problemas. E aí aquilo que era para você viver, você não viveu ou não está vivendo.
e dentro de você ainda algo clama: será que um dia eu vou viver aquilo que eu preciso viver? Será que um dia Deus vai me fazer realizar aquilo que realmente um dia eu sonho? Eu sei que muitos aqui ainda também têm aspirações espirituais, tipo: Senhor, me usa na palavra, Senhor, me usa no profético, Senhor, me usa para a libertação, Senhor, me usa para curar os enfermos, Senhor, me usa com visão aberta, para entregar revelações, palavra de discernimento, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, me renova para que eu seja mais fiel e mais cristão a cada dia na sua presença. Sonhos que pessoas ainda carregam dentro de si, mas que ainda não foram realizados. Nesta campanha, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor vai ativar a graça, ativar o poder, para te libertar de todo tipo de cativeiro, para que você seja livre, para liberar os seus sonhos, para liberar as promessas de Deus, que você ainda vai viver na presença dEle. Dias 19, 20 e 21 de junho, é um tempo profético. Os nossos pastores estiveram agora em Rio Preto esses dias, já também para conversar com o pastor Oséias, lá da região, pastor que Deus usa muito nesse sentido. Amém, amados? Se tudo der certo, com a graça de Deus, o pastor Oséias estará conosco nesses 3 dias, ou pelo menos no sábado e no domingo. No culto da quinta-feira, que antecede o dia da campanha, não haverá o culto. O pastor Serino já retirou o culto, para que nós pudéssemos usufruir assim, da campanha mesmo. Não interrompa essa campanha, não marque compromisso, não, você já tem um compromisso com Deus aqui. Por isso eu usei dessa forma profética, porque é assim que Deus faz. Deus nos restaura para viver aquilo que Ele tem para nós ainda. Glória a Deus. Então vira para alguém, dá um sorriso e fala: tem tempo novo ainda chegando. O tempo novo de Deus ainda está conosco, aleluia. Nós abrimos o ano falando: é um tempo novo, é um tempo de restauração, é um tempo de restituição. Isso continuará acontecendo. Aleluia. Queridos, agora antes da palavra vamos dizimar e ofertar, né? Amém? Quando você recebe dinheiro na sua mão, você fica feliz ou triste? Feliz. Eu chamo o salário de faz-me rir. Amém? Vira para alguém e fala para essa pessoa, fala dinheiro, vê se ela sorri. Isso, vê se ela dá uma risada para você. Oh, glória. A obra de Deus fica feliz quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero um louvor bem alegre agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Você que pode, fica de pé por gentileza. Quem tiver com o bebê no colo, não precisa ficar de pé. Aleluia. E eu quero que você segura na tua mão o teu melhor, em nome do Senhor Jesus. O teu melhor. A Bíblia diz assim, dai e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Quem aqui crê na promessa da abundância de Deus na sua vida? Amém? Vamos quebrar tabu, vamos ter fé, vamos alinhar os nossos processos em nome do Senhor Jesus, pessoais e empresariais, naquilo em que nós trabalhamos, para que a bênção de Deus não tenha nenhum impedimento sobre nós. Estenda as mãos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, neste momento em que a tua igreja vai dizimar e vai ofertar na tua casa. Senhor, eles receberão também uma unção nas suas mãos, este azeite abençoado, como uma unção da prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abre as portas, faz os teus filhos viver e comerem o melhor desta terra, porque também está incluído essas coisas nas tuas promessas. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, papai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós repreendemos pela tua palavra o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. E profetizamos em nome de Jesus que as portas e as janelas dos céus já estão abertas e escancaradas em favor da vida do seu povo. Amém, amém e graças a Deus. Toda a igreja sai do seu lugar, venha receber essa unção nas suas mãos. Se você vai dizimar e ofertar, glória a Deus. Se você não vai dizimar e ofertar hoje, não tem problema. Venha receber essa unção nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos.
com palmas assim, ó. Pá, 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 pá. Das tuas bênçãos, bênçãos, minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. e tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Oh glória! Aleluia! Pode aplaudir Jesus, queridos, pode aplaudir Jesus. Pode se assentar, por favor. Louvado seja Deus. Deus é fiel. João capítulo de número 6. Eu quero parafrasear 2 textos hoje em o nome do Senhor Jesus. E quero intitular esta mensagem como a nossa vida com Deus ao longo do caminho. A nossa vida com Deus ao longo do caminho. Oh, louvado seja Deus. João capítulo de número 6, onde fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E o versículo 9. Eu quero usar uma referência que o irmão Saulo ministrou ontem para os jovens. Que palavra abençoada e maravilhosa sobre os jovens ontem. Exatamente nesse texto. Louvado seja Deus pela vida do irmão Saulo. Louvado seja Deus pela vida dos jovens que estiveram aqui. Que coisa gloriosa. Aleluia. E aí a gente meditando, porque eu acho assim que quando alguém prega, a gente fica meditando, né? Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Eu vou usar o mesmo texto na mensagem de domingo. Glória a Deus. Diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? O que é isso para essa grande multidão? Marcos, capítulo de número 6 também. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Deixa eu fazer uma pausa aqui, por favor, para que a igreja entenda o contexto desta multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Depois de caminharem muito com Jesus, aconteceu algo muito triste para eles, porque João Batista havia acabado de morrer. E alguns discípulos haviam ido para outras regiões para tomarem ciência e conhecimento do que havia acontecido. E então eles voltam para Jesus e o versículo 30 diz que eles contaram a Jesus tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então eles estão falando para Jesus como foi exatamente a morte de João Batista, e eles estão compartilhando isso entre si. Então eles estão enfrentando, no meio do trabalho de evangelismo, no meio do trabalho ministerial que eles estão junto com Jesus, eles estão enfrentando um momento de dificuldade, um momento de tristeza, porque um grande amigo, um grande profeta, o primo do Senhor Jesus, acabou de perder a vida por causa da perseguição. Então, quando eles estão contando para Jesus, Jesus fica triste. Eles estão tristes, só que eles não podem parar o que estão fazendo, eles não podem parar de atender. Então o Senhor Jesus falou para que eles fossem a um lugar deserto, se retirar para um lugar deserto e para ter um pouco mais de repouso. Olha só o texto: e repousai um pouco. O versículo 31, por favor. E repousar um pouco. Então Jesus, entendendo que era um tempo em que, no meio dessa caminhada toda, desse trabalho ministerial todo,
neste período era um período ainda de repouso, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Meu Deus! E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Eles, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Diga comigo, diga lugar deserto. Agora diga comigo, erva verde. Para ficar mais fácil, diga grama. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Grava isso na sua memória, por favor. Eles separaram os grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixinhos, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães, e o deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da sua presença. E nós temos aprendido isso e sabemos disso e queremos orar dessa forma, de que nós não estamos aqui sozinhos para ministrarmos sozinhos. Senhor, o teu Espírito Santo é quem ministra. Por isso, eu entrego o meu coração, a minha mente, a minha boca, e que cada palavra que venha sair da minha boca, dos meus lábios, seja para edificação da nossa fé. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que os nossos corações também, todos nós, meu Deus, tenhamos agora um coração aberto para aprender mais da sua palavra e através disso tenhamos uma confiança gerada, uma confiança mais fortalecida em todas as suas promessas sobre nós. Sabendo, meu Deus, que o nosso tempo aqui na terra é de pouca duração. Diz a sua palavra que chegamos a 70, 80 e que passar disso, o que passa disso é mais enfado e cansaço, e o nosso tempo se findará. Mas temos uma grande e maravilhosa promessa, de que vamos herdar, aleluia, as regiões celestiais, vamos herdar o céu da glória. Por isso, em nome do Senhor Jesus, enquanto estamos aqui, precisamos dessa fé. Enquanto estamos aqui, precisamos, meu Deus, de superação, de força, de fortalecimento. Enquanto estamos aqui, dependemos completamente do teu querer, da tua vontade, da ação do teu Espírito Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fortaleça-nos. Eu entrego ao Senhor este momento. Oh, aleluia, fica conosco e renova-nos. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A nossa vida com Deus, ao longo do caminho, para os discípulos e para Jesus, era um momento de dificuldade e de tristeza. Você vê que estava tudo bem na igreja de Jesus, estava tudo bem no ministério de Jesus, apesar das lutas e das tribulações. E aí chega uma notícia muito ruim, muito difícil, que era a morte de João Batista. E nesse momento estão todos abatidos, estão todos tristes. Relataram a Jesus, contaram a Jesus. E Jesus, que
já havia atendido a grande multidão, também precisava dar uma atenção a mais aos seus discípulos. Porque você sabe disso, tem hora que você tem que parar. Tem hora que você tem que tirar um período de descanso. Porque senão você vai dar PT. Você tem que trabalhar, você tem que correr, você tem que cuidar das suas coisas. É assim ou não é, amados? Você tem que prosseguir, você tem que continuar, você tem que ter a mão no arado. Tem jovens aqui que trabalham de dia, estudam à noite, outros ainda estão fazendo a faculdade, e de repente outros afazeres, mais a igreja, mais ministério, e louvado seja Deus por isso. Vocês mais adultos, pais de famílias, mães, pais, além do trabalho, além das preocupações, você não pode parar. Você sabe que às vezes a vida está corrida e você tem que manter em dia, aliás, não só manter em dia, mas tratar como prioridade a vida espiritual. Porque tudo isso um dia vai cessar, tudo isso um dia vai acabar. E aí a gente precisa realmente colocar a vida espiritual em primeiro lugar nas nossas vidas. Só que chega um momento que se a gente não parar, a gente vai entrar em colapso. Nós precisamos de uma pausa muitas vezes. Nós precisamos de um período de descanso muitas vezes. E o descanso é bom, porque Deus também, no 7º dia, depois de trabalhar muito, a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Deus pegou ali uma pausa, apenas para apreciar toda a sua criação. Só que Ele não fez isso por causa de si mesmo. A Bíblia diz que Ele fez isso por causa do homem. Ele estabeleceu isso por causa do homem, para que o homem tivesse pelo menos um dia na semana de descanso. E então a Bíblia diz isso, Jesus falou: eis aqui quem é maior do que o sábado. Agora vejam o nome do Senhor Jesus. Jesus manda eles pararem, despede a multidão e fala: venha comigo a um lugar deserto, a um lugar mais solitário, a um lugar onde a gente vai ter um pouco mais de sossego, de paz. A multidão é importante, a igreja é importante, a obra é importante, mas existem assuntos a serem tratados para que possamos colocar as nossas emoções em ordem, para que possamos colocar a nossa mente em ordem, para que possamos colocar e alinhar a nossa vida. Quem está entendendo isso, amados? E louvado seja Deus. Porém, nesse dia, a multidão não queria deixar Jesus em paz. Nesse dia, você já viu, havia mais ou menos 5.000 homens. Aí outros textos dizem, fora as mulheres e crianças. Aí então diz, 5.000 homens. Normalmente, se tem ali uma esposa, já vai para 10.000 pessoas. Amém? Se tem pelo menos 2 filhos de 10.000 pessoas, já foi para 20.000 pessoas juntas ali. Então, a teologia ensina que havia entre 17.000 a 20.000 pessoas reunidas naquele lugar. Imagina isso, de 17 a 20.000 pessoas que estavam seguindo Jesus por muitos dias, ouvindo a palavra do Senhor por muitos dias. Irmãos, pensa nesses cultos, ao ar livre, Jesus pregando para essa tantada de gente, e gente que tinha compromissos, mas também tinham suas necessidades. Eles entenderam que as necessidades espirituais eram mais urgentes do que as necessidades naturais. Então, para eles, pagar esse preço, louvado seja Deus, era prazeroso. Ficar sem comer, ou pelo menos arrumar trouxinha, arrumar suas marmitinhas, colocar as suas coisas de alimentação para prosseguirem nas viagens com Jesus. Para eles era assim: se a comida acabar, Deus proverá. Se as minhas forças acabarem, Deus proverá. Mas eu quero ouvir aquela palavra. Aleluia! Este povo, amados, eles não eram como a gente aqui. Aqui nós estamos um pouco mais organizados. Estamos dentro de um salão, temos poltronas confortáveis. Louvado seja Deus por isso. Nada contra tudo isso. Mas essas pessoas, amados, essa multidão, elas acompanhavam Jesus a lugares inimagináveis. Acompanhavam Jesus nos rios, nas praias, acompanhavam Jesus nas cidades, nas sinagogas, mas acompanhavam Jesus também em lugares desertos, em lugares sem água, em lugares sem comida, em lugares sem sombra, aonde o sol pegava desde quando nascia até quando repousava. Essa multidão tinha sede da palavra, porque a palavra viva estava entre elas.
Quando Jesus falava, corações se comoviam. Quando Jesus falava, corações eram quebrantados. Quando Jesus falava, as vidas eram alcançadas pela sua palavra. Quantos aqui querem estar com corações abertos para a palavra do Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Amados, as pessoas seguiam Jesus a um lugar deserto. E aí chega este tempo em que não deu nem para cuidar das feridas dos apóstolos. Você imagina o que eles estavam passando? A Bíblia fala que eles estavam sem tempo para comer. Sem tempo para comer, mas não é porque não tinha dinheiro. O apóstolo, o discípulo até falou: quer que a gente pegue aí 200 dinheiros e vá comprar pão para a multidão? Então eles tinham ali na salva, no caixa. Jesus então surpreende, dá-lhes voz de comer. Ao longo do caminho, na caminhada com Jesus, ao longo do caminho, na caminhada com Jesus, existem muitas necessidades que já estão sendo supridas pela graça de Deus. Porque Jesus curava os enfermos, e a Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e viu como que uma multidão de ovelhas, mas sem pastor. E Jesus Cristo se põe a pastorear aquela multidão. Ao longo do caminho, os cansados e sobrecarregados começaram a receber alívio. Ao longo do caminho, os enfermos começaram a receber os seus milagres e a sua cura. Ao longo do caminho, na caminhada com Jesus, pagando o preço que fosse, mas na presença de Jesus, começaram a ser restaurados. E eu vim aqui para te dizer, se hoje está difícil, ei, dá uma olhadinha no retrovisor da sua estrada com Jesus. Sabe um carro dirigindo? Dá uma olhadinha no retrovisor, dá uma visitadinha lá atrás e perceba que na tua caminhada com Jesus, Jesus já te ministrou cura. Na tua caminhada com Jesus, Jesus já te ministrou restauração. Na tua caminhada com Jesus, dá uma olhadinha lá atrás. Louvado seja Deus. Independentemente do tempo de dificuldade, independentemente, oh aleluia, daquilo que você estava passando, você buscou a palavra, você buscou a presença. Dá uma olhadinha no retrovisor e veja as mãos do Senhor estendidas sobre a tua vida. Oh, aleluia, pode aplaudir, queridos. Aleluia, louvado seja Deus. E é engraçado que esta semana, na minha caminhada, se eu for olhar agora para o retrovisor da minha semana passada, entre segunda e terça-feira, parece que eu fui colocado à prova, parece que eu estava completamente abandonado por Deus, sabe, parece que esses sentimentos vêm e nos abala mesmo. Mas escuta uma coisa, se eu for olhar para trás do meu retrovisor, eu vou vendo Deus me dando a sua palavra, eu vou vendo Deus me dizendo o que é que você vai fazer com a sua falha, ou eu vou ouvir Deus dizendo: ei, eu estou com as minhas mãos estendidas sobre você, elas não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão agravados para não te poder ouvir. Mas e aí, vai me clamar ou não vai? Vai se render e ser humilde ou não vai? Na caminhada com Jesus, o Senhor Jesus tem me curado. Se eu olhar para o retrovisor, se você olhar para o retrovisor, é a mão de Deus sobre você, é a mão de Deus te curando, é a mão de Deus te fortalecendo. Olha para trás e veja que o Senhor Jesus nunca te abandonou. Vira para alguém e diga isso para ele: ele não te abandonou. Oh, aleluia, Jesus. Nesse texto nós começamos a perceber agora que eles estão olhando e estão num tempo de dificuldade. Só que antes do milagre deles chegarem, antes do conforto dos discípulos chegarem, Jesus olhou para a multidão e viu também a multidão como prioridades. Porque sobre os discípulos, Deus já havia dado promessas. Sobre os discípulos, Deus já havia preparado eles muito. Sobre os discípulos, eles tinham uma certa bagagem para estarem ali com Jesus. Vocês se lembram, o treinamento deles para depois prosseguirem com a igreja foram de 3 anos e meio. E agora, Jesus sabe que eles têm bagagem para suportar algumas coisas. Só que Jesus olha então para toda a multidão e teve íntima compaixão deles. Eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus falou: precisa arrebanhar essa gente, precisa cuidar dessa gente. E os discípulos tiveram que se esforçar um pouco mais.
os discípulos tiveram que se esforçar um pouco mais. Escuta, os discípulos tiveram que se esforçar um pouco mais. Não era a vez deles de serem atendidos. Jesus quis atendê-los, mas Deus, que estava no controle de todas as coisas, mandou uma grande multidão para aquele deserto. Jesus falou: vou cuidar dos discípulos. O pai falou assim: agora não, você vai cuidar de todo este rebanho. Significa o seguinte: muitas das vezes a gente acha que é a nossa vez, mas Deus está dizendo assim: caminha mais um pouco que a tua hora vai chegar. Deus está dizendo assim: caminha mais um pouco, não é hora de você parar. Está doendo, está sangrando, está em luto, mas continua fazendo a minha obra com o meu filho, porque a tua hora vai chegar. Oh, aleluia. Eu começo a ver nesse texto um exemplo de Jesus muito significativo. Tipo assim, você vai ler em João, que Jesus Cristo faz essa pergunta, ou faz essa afirmação: dá de comer para a multidão? Vocês. Porque o texto diz assim: Jesus já sabia o que ia fazer. No livro de João diz: Jesus já sabia o que ia fazer. Então perceba, Jesus quer apacentar seus discípulos, e Deus está dizendo: não, eu quero que você apacente a multidão. Os discípulos ainda estão em treinamento. Aí Jesus Cristo vem e prova eles ainda na fé, para que eles vissem mais milagres. Então entenda uma coisa: é no teu esforço também, e na graça de Deus, que milagres são gerados. E detalhe, muitas das vezes não são gerados apenas em você, mas através de você para outros. Louvado seja Deus. Eu começo a ver aqui um parâmetro que Deus está usando, que quem mais caminha, que quem mais paga um certo preço, vai desfrutar ainda do melhor que está por vir. Louvado seja Deus. E vem a grande multidão, e não era a vez deles de serem atendidos, mas era a vez da multidão. E aí Jesus dá essa ordem: o que é que vocês têm? Vieram com 5 pães e 2 peixinhos, que era de um rapaz, era de um jovem. Aí a pergunta de alguém é: o que é isso para tantos? O que é isso aqui para essa grande multidão? No ditado popular, não vai nem tampar o buraco do dente. Só que Jesus Cristo tinha os seus mistérios. O Pai já estava dando a direção. Louvado seja Deus. Organiza o povo. Vamos colocar aqui 20.000 pessoas num lugar deserto. Mande que eles se assentem sobre a grama. Nem parecia, mas enquanto caminhavam, enquanto estavam com Jesus, lugar deserto, Deus colocou uma grama para que eles pudessem se assentar. Entenda isso aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não quero de qualquer jeito. Eu quero que vocês organizem as pessoas de 100 em 100 e de 50 em 50. De 100 em 100 e de 50 em 50. Eu fiz um cálculo rápido. Se fosse só de 50 em 50, daria 400 grupos de 50 para dar os 20.000. Fala assim comigo, fala assim: 400 grupos. Então 12 discípulos tiveram que organizar 400 blocos de 50 e 50. Se fosse os blocos de 100 e de 50, como está escrito nessa palavra, então teve blocos de 100 e de 50, grupos de 100 e grupos de 50. Então são em média 300 grupos. Depois vocês fazem a conta. Eu fiz porque a gente é curioso. Eu queria pregar essa palavra. Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu tenho que mostrar isso da maneira que eu vejo, como eu vejo as Escrituras, porque eu creio que isso tem a ver com Deus para nós aqui hoje. Louvado seja Deus. Agora veja que a multidão está com fome, o dia está se declinando. Se você reparar todos os textos, não é um dia só que eles estão caminhando com Jesus, são vários dias caminhando com Jesus, vários dias de luta, alguns passando problemas inimagináveis, mas estavam ali. Mas Deus está dizendo assim: eu estou preparando algo para que a tua vez chegue. Eu estou preparando algo para que você pegue uma senha, e essa senha vai citar o teu nome, e a bênção vai chegar. E agora eu quero que você imagine isso: o dia se declinando, a bênção de Deus com Jesus, e Jesus já trabalhando a bênção. Por quê? Porque Ele só vai multiplicar aquilo que lhe deram. Entenda isso. Você já deu a sua vida para Jesus? Sim ou não? Jesus vai te multiplicar.
Oh, aleluia. Mas antes de te multiplicar, Jesus pega o pão. Quando ele pega o pão, ele estende o pão para cima, ele olha, dá graças a Deus e parte o pão e depois entrega o pão. Meu Deus, eu vejo um parecer aqui. Louvado seja Deus. Quando alguém entrega a vida para Jesus, Jesus pega essa pessoa e dá graças, porque diz a palavra: todo aquele que o Pai me envia a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja Deus. Ali tem uma multidão e muitos estão partidos, mas nem perceberam isso. O pão representa a igreja. A Bíblia fala que nós somos lançados na terra como uma massa. Oh, louvado seja Deus. Entenda agora, quando você entregou a vida para Jesus, Jesus pegou você, e quando Jesus pegou você, Ele deu graças ao Pai, e Ele te consagrou na presença dEle. Uma vida consagrada na presença dEle não significa uma vida pronta. Uma vida consagrada na presença dEle, uma vida apresentada na presença dEle, não significa uma vida já pronta para realizar toda a obra de Deus. Já está salvo, mas o Senhor vai partir. Deus vai fazer com que nós possamos sofrer um pouco, para que possamos amadurecer. O Senhor vai nos tratar em áreas da nossa vida, para que nas áreas tratadas Ele venha a nos fazer crescer, a nos fazer espalhar, a nos fazer, aleluia, ser entregues para cumprirmos o chamado e o propósito. Quem está entendendo essa palavra? Oh, louvado seja Deus. E Jesus operando o milagre na frente deles, mas os discípulos separando as multidões de 50 em 50, de 100 em 100. E o detalhe é: para quê ou por quê? Para que tenha ordem e decência e todos saibam como esperar, como confiar. Agora entenda uma coisa: você no meio da multidão está sendo separado para um grupo. Por quê? Porque tem algo de Deus chegando, tem uma bênção de Deus chegando para a sua vida ainda. Louvado seja Deus. Lá vem alguém e fala assim: ei, vocês, vem aqui, o Senhor mandou separar grupos de 50 e 50. Preciso contar vocês, porque vocês sentem-se juntos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Para cá, por favor. Sentem-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ei, vocês que eu contei, vem. Apontei o dedo, vem. Sentem-se, o mestre mandou sentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem está entendendo isso? O dia está se declinando. Tem gente sofrendo. Tem gente precisando ser atendido. Mas tem um pão consagrado sendo preparado. Eu estou falando de 400 grupos, de 300 a 400 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acho que tem alguém aqui que não está entendendo. O pão está sendo consagrado, está sendo preparado. Vai chegar a tua vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sentem-se, tem pão chegando. Sentem-se, tem milagre chegando. Sentem-se. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o teu número? Eu não sei se você está no primeiro grupo, se você está no segundo, no terceiro, no 100º. Oh meu Deus, mas a tua bênção está chegando. As pessoas tiveram que se acalmar. Não davam tempo para eles nem comer, porque eles iam e vinham. Quem leu isso na palavra? Eles iam e vinham, e eles não tinham tempo nem para comer. E pessoas alvoroçadas e filas. Será que Jesus vai me tocar hoje? Será que Jesus vai me abençoar hoje? E Jesus começa a ensinar um padrão. Parece
que tem bênção que não chega enquanto a gente está acelerado demais, enquanto a gente está eufórico demais. Parece que tem bênção que não chega quando a gente está desesperado demais por ela. Deus está dizendo assim: sentem-se, acalmem-se, sejam organizados, porque a tua bênção vai chegar. Ministério de louvor, vem para cá, por favor. Acalmem-se. Acalmem-se. Deus está dizendo: não adianta avançar etapas, eu ainda estou partindo. Quem está entendendo isso? Não adianta avançar as etapas, eu ainda estou partindo você, eu ainda estou tratando você. Quantos aqui querem mais unção de Deus na sua vida? Quantos aqui querem mais sabedoria de Deus na sua vida? Quantos aqui querem mais paciência de Deus na sua vida? Quantos aqui querem mais a força de Deus na tua vida? Amados, tem um chamado lindo sobre a tua vida, mas Deus está te partindo. E partindo, às vezes a gente não vai entender. Partindo dói, partindo eu já não estou mais completo. Você não precisa ser completo, deixa Ele ser completo em você. Oh, aleluia! Tem alguém sendo partido aqui? Tem alguém que está sendo partido? Quem aqui concorda que tem áreas que nós estamos sendo partidos? Estamos sendo partidos, amados. Nem sempre temos a confiança necessária, nem sempre temos aquela fé necessária, nem sempre temos aquela esperança necessária, nem sempre temos aquela dinâmica necessária, aquela sabedoria ou aquela inteligência necessária. Então você vai a Deus dizendo: Deus, o que é que eu faço? Deus, responde-me. Deus, o que é que está acontecendo? E Deus está dizendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ainda não é a tua vez, mas Ele está contando. Ainda não chegou o teu milagre, mas Ele está contando. Você está no meio da multidão, mas Ele vai te atender. Ele vai te atender, Ele vai te atender. Oh, aleluia! Porque a Bíblia é clara. Ele olhou para mim e para você e se moveu de íntima compaixão. Apaga essas luzes para mim, por favor. Dá uma olhada, por favor, para o retrovisor da sua vida. E se não fosse Deus lá naquele acidente? E se não fosse Deus lá naquele presídio? E se não fosse Deus lá naquela enfermidade? E se não fosse Deus restaurando o seu matrimônio? Olha para o retrovisor da tua vida. Feriu, mas você não morreu. Feriu, mas você não foi morto. Feriu, mas não, você não está acabado, não está acabada. Ei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aleluia. Fica de pé, povo de Deus, por favor. Por favor, fica de pé. Olha para o retrovisor da tua vida. Tem promessa de Deus, Não morre não. não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Olha para o retrovisor da tua vida. Tenha fé, a fé de Abraão. Tudo está difícil. Pega esse louvor desde o começo, em nome do Senhor Jesus. Põe a cifra dele aí, por favor, eu te espero. Olha para o retrovisor da tua vida, em nome de Jesus. Começa a agradecer a Deus e diz: Senhor, eu vou me acalmar, eu vou confiar. Começa agora, em nome do Senhor Jesus, a declarar isso. Olha para o retrovisor da tua vida. Dá uma olhadinha lá atrás. Você chegou até aqui. Você seguiu Jesus até aqui. E você não vai parar, porque o teu pão já chegou, aleluia. Você não vai parar, porque o Senhor te renova a todo tempo. Você não vai parar, porque o Senhor, aleluia, estende as mãos sobre você. Ei! Às vezes também, como foi nos discípulos, como foi para os discípulos,
Senhor, eu quero descansar. Senhor, eu preciso chorar. Senhor, eu preciso parar. Eu preciso sofrer o luto. O nosso amigo morreu. E Deus falou: caminha um pouco mais. Eu estou preparando o teu pão. Dá uma olhadinha no retrovisor. Dá uma olhadinha no retrovisor e agradeça a Deus. Cante ao Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Agora levante a sua voz. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos E veja. veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus Promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. profetiza. Confia. Deus está no controle. Deus é contigo. Está chegando a tua vez. Está chegando a tua vez. Tem promessa de Deus, não desiste não, pois tem a fé de Abraão. Oh, aleluia. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor, amados. E começa a ver a mão de Deus na tua vida. Começa a ver a mão de Deus. Começa a se lembrar disso. Eles contaram a multidão. Começa a se lembrar disso. Aleluia. Eles organizaram de 50 em 50, de 100 em 100. Eu não sei em que grupo você está hoje, nesta noite. Eu não sei quando será o toque de Deus na tua vida, mas o toque de Deus na tua vida já acontece hoje. O toque de Deus na tua vida acontece hoje. Começa a declarar em nome de Jesus: eu já posso ver. Começa a visualizar pelos olhos da fé. Começa a ver e dizer: Senhor, eu já posso ver o meu milagre. Eu já posso ver. Aleluia, eu já posso ver. Quantos aqui podem ver? Quantos aqui podem ver? Oh, aleluia, comece a ver o pão e o peixe chegando na tua mão. Começa a visualizar.
Comece agora em nome do Senhor Jesus a agradecer. Vai dizendo: vai chegar, vai chegar. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Vai chegar, está chegando, está chegando. Oh, queridos, o final da nossa jornada não é aqui, é na glória de Deus, é na glória do Senhor. Comece agora a ver, a visualizar pelos olhos da fé o milagre do Senhor sobre a tua vida. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas. Dá lugar para o Espírito de Deus. Dá lugar para o Espírito de Deus. Libere a tua fé. Libere a tua fé. Libere a tua fé. Oh, aleluia. posso amar, Pela fé posso alcançar. pela fé eu posso alcançar, Diga: pela fé eu posso viver. pela fé eu posso viver, pela fé, aleluia, pela fé não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, pela fé. Oh, aleluia. Comece a clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, comece a tomar a autoridade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, que Ele nos deu autoridade também para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Começa a declarar agora: caia por terra de sobre a minha vida todo o inimigo da minha vida. Começa a declarar agora. Diga: Senhor, eu não sei o que está atrasando a minha bênção, eu não sei o que está atrasando o meu milagre, mas eu confio. Mas em nome de Jesus eu dou uma ordem: que caia por terra da minha vida todos os meus inimigos. Começa a declarar agora, em nome de Jesus, igreja. Você que está sendo renovado, você que está sendo restaurado, comece a clamar agora. Comece a dar essa ordem agora. Todo espírito maligno, toda pedra de tropeço, toda amizade que não vem de Deus para mim, eu não quero agora. Começa a declarar em nome de Jesus: caia por terra toda pedra de tropeço da minha vida, todo desânimo, fraqueza,
más intenções, pensamentos ruins, tudo aquilo que não vem de Deus, começa a declarar abaixo agora, que venha abaixo essas muralhas, que venha abaixo agora em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que impede a obra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Começa a declarar também as partes que dependem de você, as partes que dependem da sua renúncia, que você tem que renunciar, que você tem que deixar para trás. Aquela multidão deixou suas casas, famílias, aquela multidão, grande parte delas deixaram até o trabalho. Ou seja, isso representa uma renúncia. Qual é a área que você tem que renunciar? Qual é a área que o Espírito Santo está alertando e já faz tempo? É para renunciar isso, é para renunciar isso e aquilo e mais aquilo. Começa a declarar agora, em nome de Jesus, para baixo, essas muralhas vão cair e eu renuncio para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida. Diga glória a Deus, igreja. Diga: Senhor, eu recebo as tuas bênçãos. Diga: eu recebo a paciência necessária. Diga: eu recebo com confiança, porque eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor não se esqueceu da minha hora, da minha vez. Diga: eu aceito todo o tratamento que o Senhor tem feito no meu coração, nas minhas emoções, na minha fé, no meu estilo de vida. Diga: eu aceito tudo que a tua palavra tem entregado para mim. Diga: em nome de Jesus, o Senhor tem me dado um coração que discerne, que espera, que tem sabedoria, que tem inteligência. Diga: o Senhor tem me dado. Diga: e eu recebo em nome de Jesus. Vira para alguém e fala assim, fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode falar, começa a contar para essa pessoa e diga para ela: você está esperando e Deus está te entregando. Diga: Deus chegou no teu grupo. Diga: Deus chegou no teu grupo. Diga: é minha vez. Diga: é a minha vez. Diga: é a minha vez. Diga: é a minha vez. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Pode acender essas luzes, por favor. Quantos aqui, com toda certeza pode afirmar que a presença de Deus por essa palavra tem renovado a nossa fé? Então vira para alguém e fala: oh, glória. Aleluia. 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 Vamos para casa abençoados? Amém? Pastor, mas é 8h33 ainda, não é nem 9 horas? Pastor, e aí? Eu lembro de uma palavra: até aqui nos ajudou o Senhor. Se passar disso, parece que a gente entra em desobediência. É verdade ou não é? E chega de desobediência. Já deu uma mancada semana passada, hein? Vamos passar a semana na bênção. Aleluia. Vamos passar a semana na bênção. Estenda suas mãos. Onde você mora? Estenda suas mãos assim para a região da tua casa. Para a região da tua casa. Fala assim: eu ordeno as bênçãos de Deus agora em nome de Jesus. Fala assim: Pai, envia as tuas bênçãos na minha casa agora em nome de Jesus. Pela oração da fé, coloque a paz que excede todo entendimento na nossa casa. Paz no matrimônio, paz com família, paz sobre os filhos, prosperidade nessa semana, vida abençoada na empresa, no trabalho, nas finanças, vida abençoada na saúde, no ânimo, na determinação, vida abençoada agora em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos sobre as nossas casas, vidas e famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós despedimos a igreja agora, debaixo da tua graça. Oh, aleluia. E que o grande amor de Deus, diga: assim seja. Diga: oh, aleluia. Eu vou falar e você vai repetir: assim seja. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as bênçãos e consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Que o Senhor nos abençoe. Cacilândia do Senhor Jesus. 1, 2, 3.
Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes! Deus abençoe a todos. Dignos de